Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Matheus Rezende Caldas, sou tutor acadêmico da Gami Souza. Vim aqui, né, apresentar um pouquinho da minha pesquisa atual. Né? Eu sou historiador, né? No momento sou doutorando em História, né, pela PUC-Rio, né? Faço parte do programa lá de História Social da Cultura. Me formei, né, sou mestre também em História, né, também pela PUC-Rio, e graduado também em História, com habilitações de licenciatura e bacharelado também pela PUC-Rio. E aí separei aqui um pouco do que eu venho pesquisando atualmente para apresentar aqui na jornada acadêmica como meio de incentivar, né, outras pesquisas, né, do corpo discente, de diferentes áreas, né? Bom, minha pesquisa atual, ela se volta para uma instituição, né, criada ali no final do século XIX, chamada Asilo dos Meninos Desvalidos, né? Ela é criada após a lei de 28 de setembro de 1871, conhecida, né, pelo nome de Lei do Ventre Livre, né? Que mais do que tornar livre o ventre escravo, em um dos seus artigos, né, mais especificamente no seu artigo 2, apontava para a necessidade da criação de algumas instituições voltadas para menores, né, nascidos, né, após essa lei, após a data da lei, né? E aí, em 1875, surge, né, é criada pelo então ministro do Império, né, dos Negócios das Relações Interiores, né, João Alfredo, o Asilo dos Meninos Desvalidos, né, uma escola, na verdade era uma escola internato, né, com o intuito de, como o nome já apontava, né, abrigar crianças de infância desvalida, né, de diferentes perfis raciais, com o intuito principalmente de preparar esses jovens para os mundos do trabalho. E aí a minha pesquisa, ela se volta para entender um pouco a ação desses sujeitos, desses alunos, enquanto discentes dessa instituição, né? Como esses alunos, né, utilizaram dessa educação oferecida, desse modelo de educação oferecido pelo Asilo dos Meninos Desvalidos, né, um modelo, né, não único na época, mas bastante singular, como esses alunos conseguiram se, né, aproveitar disso para depois, né, no início, né, da República, a gente está falando de final do Império, né, no Brasil, no início da República, ascender socialmente, né? Minha pesquisa, ela se volta para tentar localizar principalmente trajetórias negras, né? Por isso o título, né, Educação como Meio de Ascensão, o Asilo dos Meninos Desvalidos e o Protagonismo Negro no Alvorecer da Abolição, né? Rio de Janeiro, de 1875 a 1894, e aí esse recorte, né, ele se dá porque esse é o período que o asilo funciona enquanto asilo dos meninos desvalidos, porque depois ele vai continuar existindo, porém deixa de ser um asilo, né, e vira um instituto profissional masculino, né, e vai mudar de nome várias vezes até virar o que é, né, hoje, né, lá em Vila Isabel, que é o Colégio Estadual João Alfredo, né, que tem esse nome justamente em homenagem ao criador do asilo, né, o então ministro na época dos negócios das relações interiores, né, que era o João Alfredo. Bom, e aí aqui apresentando rapidamente a minha pesquisa, né, ela tem um debate historiográfico que é tentar entender como esse tipo de instituição, por um lado, contribuiu para a ascensão de algumas trajetórias de crianças, né, pobres, mas principalmente crianças negras num período, numa época, né, que a escravidão ainda vigorava no Brasil, né, e principalmente entender como esses sujeitos se apropriaram dessa educação para ascender socialmente. E aí eu dialogo com um conjunto de historiadores, né, de gente da minha área, mas também sociólogos, dentre eles um bem famoso no espaço acadêmico, que é o Florestan Fernandes, né, um sociólogo que na década de 60 vai escrever um livro muito famoso, né, chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes,
em que basicamente ele vai apontar para a ideia da anomia do negro, né, nesse período, né, porque não foi oferecida a esses sujeitos, né, uma perspectiva de ascensão, o que de fato não foi, né, porque o fim da escravidão, né, não integrou esses sujeitos, né, nessa sociedade pós-escravista, né, e é isso que está chamando a atenção Florestan Fernandes. No entanto, ele acabou, né, por pensar esses sujeitos como sujeitos que não tinham nenhum tipo de agência, né? E aí o que eu tento mostrar na minha pesquisa é como, por meio dessa educação oferecida, por meio do asilo dos meninos desvalidos, alguns desses sujeitos conseguiram, né, ascender socialmente, conseguiram, né, pela educação que era oferecida, pelos ofícios, pelos tipos de trabalho que eram ensinados, né, dentro da instituição, conseguiram certa projeção, né, ainda que sejam casos de exceção, né? Vale pontuar muito bem isso, né? Esses casos são a exceção, né? Uma exceção micro, né? A maioria dos casos, na verdade, não dá para saber exatamente se, né, tiveram sucesso esses alunos após passarem pela instituição, né? Enfim, e aí Fernandes, embora faça um trabalho importantíssimo, acabou, né, por esvaziar a ideia de que esses sujeitos pudessem agir, né, por dentro das margens, enfim, pudessem agir, né, e inclusive olhassem a educação como um meio de ascensão, né, porque como coloca uma outra historiadora na análise do próprio Florestan Fernandes, né, que é a Regina Paim Pinto, ela vai dizer, né, analisando Florestan Fernandes, né, que na perspectiva dele, a educação seria pensada pelas próprias famílias negras, né, como inalcançável, ou mesmo como algo que não possibilitaria a ascensão desses sujeitos, o que teria levado eles, né, a priorizar o trabalho braçal para garantir sua sobrevivência, né, como a presença em ambientes escolares representaria menos tempo para o trabalho, né, Florestan Fernandes vai defender a ideia, né, de que os próprios pais dessas crianças, enfim, e os próprios jovens, né, nascidos ali, né, pós-lei do ventre livre, né, vão ignorar, né, a existência das escolas e utilidade das escolas, porque estar na escola seria menos tempo para o trabalho braçal, né, que é o que garantia a sobrevivência desses sujeitos. Não discordando totalmente de Florestan Fernandes, mas trazendo um outro ponto, né? Vários outros estudos historiográficos depois vão demonstrar como, na verdade, esses sujeitos davam sim importância à educação e viam sim na educação, né, uma possibilidade de ascensão, no caso, esses jovens negros, né, de infância desvalida. E aí você tem trabalhos, né, de outros historiadores, né, como Ana Luzia de Jesus da Costa, que vai falar da presença de escolas noturnas durante o Império, em que muitas vezes se oferecia ensino durante a noite, para que esses sujeitos negros livres ou escravizados, né, trabalhassem durante o dia, mas pudessem, né, ter aula à noite, né? Outro trabalho de referência, Flávio Gomes e Maria Helena PT Machado, que vai falar, né, como antes mesmo da abolição, esses sujeitos escravizados buscavam se informar, ter acesso ao letramento, né? Outros também, como Alessandra Schwelli e Gisele Teixeira, né, também vai falar sobre práticas propostas de educação, né, voltada para jovens desvalidos, enfim, principalmente sujeitos escravizados. Então, depois dessa produção historiográfica do Florestan Fernandes, você vai ter várias outras, né, que vão apontar de maneiras diferentes, como, na verdade, a educação, contrariamente ao que era colocado por Fernandes, era valorizada, assim, por esses sujeitos, né, afrodescendentes, ali antes mesmo do período da data, né, antes mesmo do 13 de maio de 88, de 1888, que é a data, né, da abolição da escravidão.
E aí, minha pesquisa, na verdade, ela dialoga com 3 eixos historiográficos, né? Esse mais geral, sobre a condição do negro ali no pré-abolição e pós-abolição, do qual está o próprio Florestan Fernandes, que eu acabei de citar. Uma historiografia que trata sobre a educação negra, né? No pré e pós-abolição, uma educação mais geral, que são esses trabalhos que eu acabei de citar. E você tem uma produção específica sobre o próprio asilo dos meninos desvalidos, né? Como essa que está aqui demonstrada, né? Da Silvana Damascena Martins, né? Reformando a Casa Imperial, assistência pública e a experiência do asilo dos meninos desvalidos na corte. Né? Ou também o trabalho do Eduardo Nunes Álvares Pavão, né? Que vai falar, né? O asilo dos meninos desvalidos, uma instituição atravessada por discursos, e talvez a maior referência com relação aos trabalhos sobre essa instituição, que é a Maria Zélia, né, Souza, né, que tem, né, fez a dissertação dela de mestrado sobre o asilo dos meninos desvalidos. Todos esses trabalhos trabalham de maneira diferente o asilo dos meninos desvalidos como objeto de pesquisa. Então, o asilo dos meninos desvalidos como objeto de pesquisa não é nenhuma invenção da pólvora, por minha parte, né? É um objeto que já foi bastante explorado, mas o que eu tento trazer, né, de contribuição para o campo historiográfico que eu estou inserido é justamente o de pensar a ação desses jovens, principalmente jovens negros, porque o asilo dos meninos desvalidos não era especificamente voltado, né, para jovens negros, né? Você também tinha alunos brancos, mas como principalmente, como boa parte, né, da população nesse momento negra também era essa população desvalida, né? Muitos desses alunos, como eu tenho visto, né, na pesquisa, eram alunos de perfil negro, né? Isso aparece nas fontes, né, sobre o asilo, que eu vou comentar mais para frente. E então a minha ideia, né, do qual eu tento me diferenciar um pouco desses outros autores que já exploraram, né, o asilo, né, como objeto de pesquisa, é pensar um pouco a agência e a ação desses jovens, né, como esses jovens se utilizaram daquela experiência educacional, né, para ascender, né, depois socialmente por meio do trabalho, né. E aí aqui tem algumas fotos do asilo que estão contidos no acervo Proed, que é um acervo, né, que está localizado lá na UFRJ da Praia Vermelha, né? E aqui, como vocês podem ver, tem a fachada, né, da instituição, e aqui uma oficina, né, de encadernamento, e aqui você tem os alunos encadernando, né, porque como era uma instituição voltada para os mundos do trabalho, todos esses alunos eles tinham acesso a um currículo básico da época de ensino, né, que era o letramento, as disciplinas comuns, né, de um currículo comum escolar, né, aula de álgebra, história do Brasil, geografia do Brasil, né, mas também aprendiam, né, tinham ensino de ofícios que eram voltados para os mundos do trabalho, principalmente trabalho manual, né? Então aprendiam a encadernar, aprendiam a função de alfaiate, né? Aprendiam, né, uma série de artifícios, né, de aprendizados voltados, né, como se fosse um ensino profissionalizante, assim dizendo, né? Para além disso, né, também tinham ensinos, né, de aulas de arte, né, disciplinas ligadas aos mundos das artes, né? Então tinha aula de coro, né, pintura, escultura, enfim, o que ampliava, né, um leque de possibilidades para esses sujeitos, né, de infância pobre, né? Vale citar aqui que o asilo era uma instituição voltada para alunos que eram órfãos, né, de pai e mãe, ou só de pai, né, quando a mãe não tinha meio suficiente de sustentar essas crianças. E tinha um perfil heterogêneo no sentido racial, né? Você tinha alunos das mais diferentes
de grupos étnicos diversos, mas principalmente, né, alunos de perfil racial afrodescendente, né? E aí, partindo disso, né, que a minha investigação ela tenta entender como esses alunos afrodescendentes, como esses alunos negros, num período em que a escravidão ainda vigorava no Brasil, conseguiu se utilizar dessa experiência, né, nessa instituição para, enfim, entrar nos mundos do trabalho, né, no pós-abolição, enfim, e a partir disso conseguiram certa ascensão, né? Bom, metodologias e fontes, né? Meu trabalho ele se volta, ele tem como referências metodológicas outros trabalhos que trabalham com temas totalmente diferentes do meu, mas olham, né, pensam também em trajetórias e na agência de sujeitos. Né? Uma referência importante para mim, metodológica, é uma historiadora chamada Nathalie Zemon Davis, que tem alguns trabalhos, sobretudo um chamado Nas Margens, né, 3 mulheres do século XVII, em que ela analisa, né, a trajetória em 3 capítulos diferentes, ela analisa 3 trajetórias de mulheres que nunca se conheceram, mas que de maneira diferente, né, lá no século XVII, agiram por dentro das margens, né, por isso esse título, né, ou seja, por dentro daquilo que era possível, né, e conseguiram a sua maneira, né, dentro, né, daquilo que era possível, ter agência, né. Outro trabalho nesse sentido é Leão, o africano, né, um viajeiro entre dois mundos, que é um trabalho em que ela analisa, né, um cara chamado Al-Hassan, né, um marroquino, né, que é capturado, né, por piratas, enfim, e é levado ao Papa e, enfim, é obrigado depois a se converter ao cristianismo, enfim, e é um sujeito que vai agindo entre aquilo que vai se apresentando para ele, né? Então ele é muçulmano, mas depois ele tem que se converter ao cristianismo, enfim, e aí vai agindo entre esses diferentes mundos, né? E aí esse trabalho da Nathalie Davis são importantes para minha pesquisa, para tentar entender, né, para tentar pensar a partir da maneira como ela pensou esses sujeitos que ela pesquisa, pensar também os campos de possibilidade e as maneiras como os sujeitos que eu vou pesquisar, né, esses alunos dentro do asilo dos meninos desvalidos, como eles agiam, né, dentro daquilo que era possível, né, como eles se utilizavam dessas experiências, né. Além disso, a Nathalie Davis ela trabalha com um corpo documental que é muito grande, mas muitas vezes são fontes fragmentadas, né, que não permite ela localizar totalmente a trajetória desses sujeitos, e aí ela utiliza muito de um artifício, né, que é pensar o campo de possibilidades, né, não como algo que, tipo, esse sujeito fez isso, mas no sentido de, na falta de algumas lacunas documentais, né, a partir de algumas lacunas documentais, tentar entender o que esses sujeitos poderiam ter feito, ouvido, né, ou como poderiam ter agido, né? Como as fontes do asilo, né, que são as fontes que eu utilizo, ela apresenta algumas fragmentações, ela apresenta algumas lacunas documentais, né? Eu me utilizo também desse artifício dela, né, para tentar pensar o que, na falta de algumas fontes, esses sujeitos, como eles poderiam ter agido dentro daquele campo de possibilidade que eles se encontravam. Outros autores importantes, né, a Sandira Hartmann, enfim, Silva Lara, né, que problematizam os arquivos, porque como vocês podem ver aqui, eu utilizo vários arquivos para fazer minha pesquisa, né, que são os acervos onde estão a documentação do asilo, né, é uma documentação que está espalhada em diferentes acervos, tem documentação do asilo dos meninos desvalidos no PROEDS, que eu já falei, né, que é esse acervo presente lá na UFRJ, da Praia Vermelha, você tem fonte do asilo presente no Arquivo Nacional, né, também no Arquivo Geral da Cidade,
você tem menções ao Asilo dos Meninos Desvalidos na imprensa da época, né? Que eu tenho acesso pela hemeroteca digital, né? E você tem algumas fontes sobre o asilo no próprio colégio estadual, que existe hoje, que é o Colégio Estadual João Alfredo, que é onde ficava o antigo prédio daquela instituição, né? Do Asilo dos Meninos Desvalidos. Então, como eu trabalho com diferentes arquivos e um volume documental muito grande, né? Embora seja um volume grande, muitas vezes esse conjunto não é suficiente para pensar a ação, as trajetórias desses sujeitos, né, de maneira completa. Então, uma estratégia é essa, né, usada pela Natalie Davis, né, de pensar o campo de possibilidade desses sujeitos, né, não exatamente o que esses sujeitos fizeram, mas o que eles poderiam ter feito dentro daquele campo de possibilidade, e também utilizar a Sandhya Hartmann e Silva Lara, que problematizam, né, a própria ideia de arquivo, né, trazem, né, como a ideia de como o historiador, né, que inventa suas fontes, né. A Silva Lara tem um trecho do artigo dela que é bem significativo nesse sentido, né, que ela fala: o historiador tem à sua disposição um número limitado de textos e para fazer história precisa inventar suas fontes. Claro que que não se trata de criar, mas sim de inventar fontes, interrogar os textos de tal modo que sejam capazes de fornecer informações sobre as ações humanas do passado. O que ela quer dizer com isso? Que a fonte ela permite o historiador, né, pensar o passado através do seu presente, né, mas cabe ao próprio historiador, né, inventar essas fontes, ou seja, conduzir as fontes para aquilo que ele quer argumentar, né? E aí, a partir disso, do que traz a Silvia Lara, que eu penso, que eu uso ela como referência metodológica, né, para pensar meu objeto, que é o Asilo dos Meninos Desvalidos, e esses alunos, né? Aí aqui também eu trago algumas fontes, né, alguns trechos de fontes, aqui um da imprensa, né, em que o Asilo dos Meninos Desvalidos ele aparece na Gazeta de Notícias, né, no momento que alguns jornalistas vão visitar o asilo, né, que como era uma instituição ligada ao Império, muitas vezes recebia visitas de pessoas importantes, né, e aí numa dessas visitas você você tem uma visita de jornalistas, né, e aí a banda do asilo se apresenta, onde se destaca uma das trajetórias que eu pretendo analisar dentro do Asilo dos Meninos Desvalidos, que é a do maestro, que depois se tornaria maestro, né, nesse momento ele era um aluno ainda, o Antônio Francisco Braga, que depois vai ser um importante maestro ali na Primeira República Brasileira, né, negro, né, e que vai ter seus primeiros ensinamentos justamente no Asilo dos Meninos Desvalidos, né. Ele ingressa um ano após a inauguração do asilo, né, o asilo é inaugurado em 1875, ele ingressa em 1876 e fica até 1888, quando sai justamente para voltar como professor, né. Ele é desligado em 88 como aluno, ingressa no mesmo ano, dias depois, né, como professor de música, né, porque, como eu falei, no asilo você tinha o ensino de disciplinas voltadas, né, para as artes, para as músicas, e como ele, enquanto aluno, já se destacava, né, como um músico importante, né, na banda, né, no coral do asilo, ele vai, logo após ser desligado como aluno, se tornar já professor. E aqui eu trago outra fonte também, que é uma carta de uma mãe anônima, de uma mãe de aluno, de uma mãe de aluno, que vai escrever para o imperador, então, na época, né, o Dom Pedro II, falando sobre o tratamento, né, criticando o tratamento que, em tese, era oferecido a esses alunos, que muitas vezes eram sofriam, né, violências, enfim. E aí isso é uma maneira também de eu demonstrar como, por um lado, o asilo, embora oferecesse, né, um projeto educacional que, em parte, contribuiu para alguns casos de relativo sucesso, né, de ascensão de alguns sujeitos, como o maestro Braga,
por outro, não deixava de reforçar também uma lógica da própria escravidão, né? Como apontava aqui uma das mães, né, falando que seus alunos eram tratados de modo bárbaro, né? Tomavam correada, né, porrada, enfim. Enfim, não eram alimentados direito, e aí é um meio também de contrapor essa ideia, uma memória apenas heróica da instituição. Bom, por fim, né, para ir já conduzindo aqui para o final, eu pretendo trazer alguns casos de sucesso, vale sempre ressaltar. Esses casos são exceção da regra, né? Na verdade, boa parte dos alunos que eu encontrei na documentação sobre o asilo dos meninos desvalidos, são alunos que eu não consegui saber que fim eles levaram depois de deixar a instituição, mas você tem alguns casos de sucesso, né? De alunos afrodescendentes que passam pelo asilo, né? Dentre eles o maestro Francisco Braga, que eu já citei, né? Que está aí na imagem, né? Que vai ser um importante maestro da Primeira República, e outro, um nome que é não tanto conhecido para além dos muros do espaço acadêmico, mas tem se tornado cada vez mais popular, né? Foi inclusive tema de uma escola de samba no carnaval desse ano, né, na série Ouro, que era vigário geral, que é o Francisco Guimarães, né, o jornalista negro da Primeira República, um dos pioneiros na discussão sobre o samba, né, escreve talvez uma das maiores referências sobre a história do samba, em 1933, chamado Na Roda do Samba, e também um dos pioneiros, né, na formação dos ranchos carnavalescos, né, tanto dos clubes carnavalescos, na verdade, como também dos ranchos carnavalescos, que depois vão formar o que a gente basicamente hoje entende como as escolas de samba, né? E aí aqui um trecho, o Francisco Guimarães, ele começa a trajetória dele na imprensa, no Jornal do Brasil, uma reportagem, né, na edição da tarde do Jornal do Brasil, chamado Reportagem da Madrugada. E aí, em uma dessas reportagens, era uma reportagem, né, de segunda a sábado, né? E aí, em uma dessas reportagens, ele encontra na madrugada, né? Enquanto ele está tomando nota dos acontecimentos noturnos daquela noite, né? Que era a noite, se eu não me engano, do dia 16 de abril de 1901, ele encontra o maestro Braga. E aí ele vai falar, né? 1h da madrugada, estamos em Vila Isabel, local onde ficava o asilo dos meninos desvalidos, né? Que barulhada. Era o manifestante do glorioso maestro Francisco Braga, que em 1901 já tinha se consolidado como maestro, né? Brasileiro, que regressava do Instituto Profissional, que na época era o nome que antes era o Asilo dos Meninos Desvalidos, né? Onde foram render um pleito, né? De homenagem. Aquele artista que soube além mar arrostar com milhares de sacrifícios, encarar todas as necessidades para a honra ao nome da pátria e não desmentir as tradições daquele grande estabelecimento de educação, ou então Asilo dos Meninos Desvalidos, onde recebeu os primeiros ensinamentos. Então, na sua reportagem da madrugada, o próprio Francisco Guimarães, que foi também aluno do Asilo dos Meninos Desvalidos, reconhecia a importância que aquela instituição teve para o maestro Braga, que na documentação que eu pesquiso, né, foi professor do próprio Francisco Guimarães, porque, como eu falei, o Francisco Braga se torna professor, né, do asilo, ele deixa de ser aluno e já ingressa como professor em 1888, mesmo ano que o próprio Francisco Guimarães ingressava como aluno, né? Então, muito provavelmente, Francisco Guimarães foi aluno de Francisco Braga nas aulas de música, que ele teve acesso enquanto aluno do Asilo dos Meninos Desvalidos, o que demonstra um pouco desse carinho também que ele tem aqui na reportagem ao tratar do seu antigo professor, né, e maestro. E aí, então, minha questão de pesquisa é essa, tentar entender, né, como sujeitos como Francisco Guimarães, maestro, né, Francisco Braga, se utilizaram dessa experiência nessa instituição, né, que além do ensino comum oferecia outros tipos de ensino,
tanto voltados para o trabalho braçal, mas também, né, para as disciplinas artísticas, né, como a música, a pintura, como esses sujeitos se aproveitaram desse tipo de experiência, né, para conseguir, né, se tornar um importante maestro, no caso Francisco Braga, se tornar um importante, um influente jornalista e cronista, né, carioca, como Francisco Guimarães. Claro, de novo, né, esses casos são casos isolados, são exceções, né? A grande maioria dos alunos não dá para saber exatamente, e muito provavelmente não tiveram, né, a mesma ascensão, né, que esses dois sujeitos, né? Mas minha questão é essa, né? Tentar entender por dentro da documentação do Asilo dos Meninos Desvalidos, né? Por dentro das fontes dessa instituição, o dia a dia desses sujeitos, como esses sujeitos vivenciaram aquela experiência de ensino e como se utilizaram dela, né? Ao seu favor, principalmente, que é o que eu tento trazer como novidade, né? Para as pesquisas que utilizam, né, o Asilo dos Meninos Desvalidos como objeto, porque, como eu mostrei, não é um objeto novo, né? Você tem outros trabalhos que se voltaram para essa instituição, mas que eu tento trazer de novo, né, para o debate historiográfico do qual eu me incluo, né, que é esse de pensar protagonismo negro ali no pré-abolição e no pós-abolição, de pensar a luta por cidadania desses sujeitos, como muitos desses jovens, né, que passaram por essa instituição se utilizaram daquela estrutura para tentar melhorar a vida, né, para tentar não só garantir a sobrevivência, mas ter uma ascensão. E aí, para finalizar mesmo, né, aqui o que eu pretendo desenvolver mais, né, pensar os limites do projeto pedagógico do asilo, né, porque se por um lado você tem alguns casos de sucesso, como Francisco Guimarães e maestro Francisco Braga, por outro, né, você tem muitos casos de insucesso, casos de fuga, desligamento de aluno por insubordinação, e aí a minha pesquisa também vai nessa direção, pensar os casos de relativo sucesso, né, como Francisco Guimarães, maestro Francisco Braga, mas pensar também os casos em que não deram certo, pensar quais eram os problemas internos do asilo, né, como aquele que eu apontei, né, na carta de uma mãe, falando que as crianças sofriam violência, né, enfim. Problematizar o perfil do asilado, né, porque você tem alguns trabalhos que já, embora fosse uma instituição voltada para crianças de infância pobre, órfãos de pai e de mãe, ou só de pai, né, você tinha muitos asilados que nem sempre tinham esse perfil, né, que na verdade tinha um perfil do qual não era para estar na instituição, né, um perfil mais abastado, um perfil social mais até elitizado, mas que muitas vezes, né, na relação com o diretor, ali, na proximidade com algumas pessoas que tinham alguma influência dentro da instituição, acabavam recebendo, acabavam tendo acesso também àquele tipo de aprendizado, e aí, muitas vezes, como inclusive pensar, e aí eu vou para o terceiro tópico, né, que é pensar o papel das mães, que como podia ser órfão de pai e mãe ou só de pai, o que acontece é que boa parte desses alunos, né, como eu tenho visto na documentação do asilo, eram órfãos só de pai, seja por abandono paterno, seja por falecimento do pai. O próprio Francisco Guimarães é um deles, né? O pai dele falece muito cedo e a mãe dele tinha outros 4 filhos além dele, ele era o caçula, e ele não conseguia dar instrução a ele, por isso colocou ele no asilo. Então, outra questão, né, que norteadora da minha pesquisa é pensar um pouco a ação dessas mães, o papel dessas mães, tanto no processo de matricular esses jovens na instituição, como de acompanhar eles também depois que penetravam, né, nos muros do Asilo dos Meninos Desvalidos. E, por fim, também observar possíveis relações entre o asilo e outras instituições de perfil semelhante, né? Tanto de alunos que vão migrar para outras instituições, como funcionários. Porque, do mesmo modo que você tem o asilo,
né, que tem esse perfil muito singular, você tem outras instituições que não são exatamente iguais, mas oferecem, né, uma estrutura um pouco similar dessa instituição. Uma delas, né, anterior, inclusive, ao asilo, é o Liceu de Artes e Ofícios, que vai ser criado ali no meio do Império também, que também vai oferecer um ensino que, além de trazer o currículo normal, vai trazer o currículo normal de ensino, né, as disciplinas, né, matemática, história, também vai ter o ensino de disciplinas voltadas para preparar esses jovens para os mundos do trabalho, além dos ensinos artísticos, né, o que vai contribuir também para alguns casos de ascensão, enfim. E aí é um outro ponto para desenvolver mais, que eu pretendo desenvolver mais, é pensar a relação do asilo com essas outras instituições de perfil semelhante. Então, pessoal, basicamente minha pesquisa é isso, né? Espero que tenham gostado. Minha ideia aqui com essa exposição é apresentar para vocês o que eu tenho pesquisado, mas principalmente servir aí como inspiração, como algo que possa servir aí como incentivo à pesquisa de diferentes campos do saber, né? Não só do meu, que é a história, mas de outros campos de saber. Tá bom? Agradeço aí a oportunidade e desejo aí uma boa jornada para todos. Tá bom? Tchau, tchau, gente.